Olá pessoal, estamos de volta. O Perfil Comerciário, programa do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba e Região, entidade filiada à FEComerciários, está começando agora com notícias dos trabalhadores comerciários. Fiquem ligados, nós voltamos já. Muito bem, o programa Perfil Comerciário está recebendo hoje em seu estúdio uma convidada muito especial. Ela que iniciou sua carreira como oficial de justiça aos 18 anos, quando passou em um concurso público. Aos 22 anos, prestou um novo concurso e ingressou sua carreira como delegada de polícia. Inaugurou delegacias das mulheres em Fernandópolis e Itapetininga, a cidade vizinha. Já se vão mais de 20 anos de carreira. E hoje está à frente do Núcleo Especial Criminal, NECRIM, de onde se licenciou recentemente, pois é pré-candidata pelo PTB a vice-prefeita na coligação do PMDB, que tem como pré-candidato a prefeito Renato Amari. Eu estou falando de Jaqueline Barcelos. Tudo bem? Tudo bem. Que bom recebê-la aqui hoje. Eu que agradeço o convite. E é uma honra poder participar do programa de vocês, conversar com vocês. Que bagagem, quanta responsabilidade uma mulher tão jovem à frente, num cargo tão importante e pré-candidata a prefeita também, né? Pois é, na realidade a minha vida é marcada por situações dessa ordem em que eu, sempre jovem, consegui galgar postos, participando de concurso aos 18 anos. Isso que eu ia falar, aos 18 anos, o que te levou a prestar um concurso para uma função de tamanha seriedade, né? Porque 18 anos é muito jovem, né? Pois é. Na realidade, meu pai é oficial de justiça e aos 18 anos, logo que eu ingressei na faculdade, abriu-se o concurso para oficial de justiça na comarca de Sorocaba e eu prestei esse concurso. Passei no concurso, fiquei até, isso foi em 1985, em 1989 já formada em Direito, prestei o concurso para delegada de polícia, passei e era delegada de polícia aos 22 anos. Nossa, então, muito jovem também para encarar esse cargo, né? Tanto oficial de justiça aos 18, que é um cargo que trabalha no fórum, no âmbito do fórum, trabalha com as questões da justiça, intimando, citando pessoas acerca de processos, né? Acho que não é muito bem recebida na hora que chega para entregar. As pessoas normalmente não gostam de saber que estão sendo intimadas, citadas para participarem de um processo como autores, vítimas, testemunhas, e como delegada também, muito jovem, num ambiente, até então, 1989, eminentemente masculino. Então, para você ter uma ideia... Aí chega uma menina, praticamente, para ser delegada. Eu tinha 22 anos, né? Hoje, com 49, aí já são 27 anos de carreira como delegada de polícia. E a realidade é que nós, na época, nós mulheres, nós estávamos começando a ingressar na carreira de forma mais ampla, porque até então, por mais que não se falasse, existia, claro, de forma velada, uma preferência por candidatos masculinos. Tanto é que, quando eu prestei o concurso em 1989, eram 100 vagas, o concurso foi aberto para 100 vagas de delegado de polícia para o estado de São Paulo. E foram aprovados 95 candidatos homens e 5 mulheres. Né? Nossa, então, que diferença. Daí fica a pergunta, será que
poucas mulheres investiram no concurso, participaram do concurso. Por que essa proporção tão pequena em relação ao segmento masculino? Né? Mas isso, com o passar dos tempos, de 89 para cá, já não existe praticamente essa diferenciação, essa diferença gritante. O número de candidatos, o número de aprovados praticamente metade e metade. Então, as mulheres, na realidade, né, Sandra, nos últimos anos, nas últimas décadas, avançaram muito. Né? Avançaram muito em muitas áreas, né? Com os movimentos feministas a partir de 1960, que eclodiram no Europa, Estados Unidos e Brasil, a mulher passou a ter mais direitos, a legislação abarcou toda essa dinâmica revolucionária no sentido de fazer a mulher ocupar espaços, se não na mesma proporção que os homens, mas de forma mais ampla, né? Não tendo, pelo menos a priori, não tendo discriminação, não havendo essa diferenciação. Mas isso em todas as áreas, né? Na área econômica, educacional, na área de serviços públicos. Sim. A mulher está realmente ocupando postos antes conferidos muito mais aos homens. Porém, ainda existem dados, pesquisas comprovadas de que a mulher ganha menos em relação aos homens, né? Quer dizer, é uma discrepância, né? Como eu falei, embora nós tenhamos tido avanços institucionais, legais, sociais, instrumentalizados na legislação, no cotidiano, veladamente a gente sabe que ainda há discriminação, né? Ou melhor, velada ou não, essa discriminação é uma realidade. Né? Como você falou, ainda a mulher ganha menos, ocupando o mesmo posto que o homem. Né? Ainda a gente observa uma cultura machista que impõe à mulher restrições no âmbito comunitário, no âmbito de relações de trabalho e no âmbito político. Mas a dúvida é, será que essas restrições são impostas pelos homens ou, principalmente no âmbito político, a mulher não se restringe, ela não se autocerceia porque não quer participar das decisões políticas, né? É um tema realmente para se pensar, né? Exato. Em Sorocaba, por exemplo, hoje no Legislativo não temos nenhuma representante feminina. Então, é uma coisa, né? Assim, muito... São 20 vereadores e não tem uma... Questionável, não é? Porque se a gente for pensar, são 20 vereadores, hoje nós não temos nenhuma representante, na última legislatura tivemos uma. E isso vale, na realidade, para todas as esferas, federal, estadual e municipal. Por quê? Segundo o TSE, de 10% a 14%, incluindo essas três esferas, nós temos a participação feminina. Então, senadoras, deputadas federais, deputadas estaduais, vereadoras e chefes do executivo, prefeitas e governadoras, é um número ínfimo, em torno de 10%, 15%, não chega a 15%. Então a participação feminina ainda é muito restrita. A gente que acompanha a política e está aí lado a lado de algumas lideranças no dia a dia e tal, a gente vê a dificuldade, inclusive esse ano nós temos eleições municipais, e a gente vê a dificuldade dos partidos em conquistar, em conseguir o número de mulheres suficiente para poder fechar a chapa de cada um deles, né? Então é realmente complicada a situação. Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre política. Vamos lá, voltando aí quando você passou esse concurso público, né, para o segundo, para delegada, e aí aos 22 anos você assumiria a primeira delegacia. Onde foi isso? E qual o caso mais complicado que você pegou ali naquele momento, no começo da sua carreira, que te marcou mais e te...
Sim, em 1989, quando eu ingressei na carreira, aos 22 anos, eu fui designada para Fernandópolis, município de Fernandópolis, que fica na região de São José do Rio Preto. E durante um ano eu trabalhei na Delegacia da Mulher de Fernandópolis, inaugurei essa Delegacia da Mulher. E durante esse período, eu posso dizer que, eu não sei se era uma característica da região ou da cidade, nós não tivemos casos de muita gravidade, até porque nós tínhamos aí, em 89, apenas 4 anos do início da atuação da Delegacia da Mulher no estado de São Paulo. A primeira Delegacia da Mulher foi criada em 1985, 89, então tínhamos 4 anos de existência de delegacias da mulher. Embora houvesse um número grande no registro de ocorrências, em sua quase totalidade era concernente à lesão corporal, agressão praticada contra a mulher e ameaça, que ainda hoje é o maior volume de ocorrências em todo o Brasil. Em todo o Brasil, então, a gente observa que o maior número de registro de ocorrências é atinente à lesão corporal, agressão, ameaça. E na sequência nós temos crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria e os crimes contra a dignidade sexual. A questão a partir do momento da criação da Lei Maria da Penha, melhorou, mudou realmente ou não tem contingente suficiente para cuidar, para fiscalizar, para fazer com que a lei seja aplicada realmente e seja cumprida? Bem, eu acredito que todo o aparato legal que seja criado visando estabelecer um equilíbrio dentro do sistema policial, penal, judicial, social, que faça com que pessoas hipossuficientes em razão da dinâmica social, mulheres, crianças, adolescentes, idosos e outros segmentos, todo o aparato legal nesse sentido é muito importante. Por quê? Porque vai trazer um equilíbrio ou pretensamente vai tentar trazer esse equilíbrio. Então a Lei Maria da Penha, que foi criada em 2006, ela veio na realidade para tentar minimizar essa situação de vitimização da mulher no âmbito doméstico, né? Estabeleceu vários instrumentos legais de proteção à mulher, ela ampliou efetivamente medidas de proteção à mulher. Por exemplo, hoje nós temos, com a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência. Mas elas funcionam mesmo, doutora? Então, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são aquelas que, por exemplo, proíbem a aproximação física do indivíduo em relação à vítima e familiares e filhos, proíbe a comunicação, proíbe que essa pessoa frequente os mesmos locais que a vítima. Enfim, são medidas de restrição que já existem nos Estados Unidos, Europa, e o modelo destes países foi copiado pelo Brasil. A questão é que, efetivamente, nós não temos contingente policial que possa fiscalizar essas medidas protetivas, que possa fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas por parte do agressor. É uma realidade porque efetivamente o contingente policial não consegue ficar voltado para essa fiscalização, até porque nós temos que agir, temos a polícia militar para o policiamento ostensivo, temos a polícia judiciária, polícia civil para efetivar as investigações. Então, o que ocorre? Tem um instrumento legal e cabe à mulher, toda vez que esse instrumento legal, essa medida protetiva for judicialmente concedida e o autor ele vier a descumprir essa medida protetiva, a vítima deve procurar a delegacia de polícia, o Ministério Público, para que possam ser efetivadas medidas mais coercitivas contra o autor, como, por exemplo, a prisão preventiva.
Entendo. Uma curiosidade, você como mãe, você tem 2 filhos, é isso? 2 filhos. Tá. Quando chega um caso de agressão, algum tipo de violência contra uma criança, como que você encara isso? Como que você conduz? Você consegue separar o profissional do emocional nesse momento? Inicialmente, quando ingressei na carreira de delegado, eu me emocionava muito com os casos, até porque nós não tínhamos experiência, nós estávamos lidando com emoções que afloram, porque a gente está vendo a vítima frágil, né, sendo agredida, sendo maltratada, justamente por aquele que tem o dever legal, moral, espiritual de proteger. Né? Então isso causava um certo... que normalmente é alguém da própria família. Exato, né? Normalmente vítima de maus tratos, seja criança, adolescente ou idoso, normalmente quem é o autor desses maus tratos, da agressão, da violência psicológica é o familiar. São todos, como você pode observar, pessoas em situação de hipossuficiência. O idoso, a criança, o adolescente, o deficiente mental. Então isso nos mobiliza internamente muito. Com o passar dos anos, lógico, a gente consegue compartimentar esse clamor, né, que ocorre por conta de acharmos absurdo, e de forma profissional a gente sabe lidar, conduzir sempre visando o bem-estar e a consecução da justiça. Então não podemos ser parciais, temos que ser imparciais, mas sempre minimizando o sofrimento da vítima, estabelecendo os critérios de justiça, de dignidade da pessoa humana, seja para a vítima, seja para o autor. E tem divisão de classe social? É nítido ver isso ou atinge todas as classes sociais? Com relação à violência contra a mulher, o que mais chega nas delegacias de polícia de defesa da mulher são casos de agressão, de ameaça, enfim, de violência doméstica praticada contra a vítima, e geralmente vítimas, as que se apresentam na delegacia, são vítimas de menor poder aquisitivo, de uma situação socioeconômica mais precária. Isso não significa que sejam essas apenas as vítimas. Nós sabemos muito bem que as mulheres de classe média, média alta e alta também são agredidas, também sofrem violência doméstica, violência de todos os naipes. O que ocorre é que estas mulheres, elas não procuram efetivamente as delegacias para denunciar. Elas se sentem talvez mais constrangidas, acham que isso pode afetar o status dela e acabam não denunciando, o que propicia a reincidência. E o que acontece muito também você falou o status dela, mas não só na camada mais alta, muitas vezes na mais baixa, numa classe mais simples da sociedade, que muitas vezes a mulher depende do agressor para sustentação, ela não trabalha, tem filhos, etc, etc. Tem muito isso também, né? Exatamente, é uma realidade. Tanto na classe mais abastada, quanto na mais menos abastada, que tem menor poder aquisitivo, a gente observa que as mulheres ainda se abstêm. Por quê? Porque muitas dependem do provedor, do homem, porque muitas não têm condições econômicas para sustentar a si própria e aos filhos, né? E também tem a questão da dependência emocional, né? Tem muitas mulheres que dependem da figura masculina, elas acham que elas precisam da figura masculina ao seu lado, ainda que seja numa relação tumultuada, perniciosa, numa relação de violência. Bom, doutora Jaqueline, vamos falar um pouquinho sobre política agora? Bom, você é pré-candidata pelo PTB, né, na coligação com o PMDB, aqui para a Prefeitura de Sorocaba. É um desafio isso, nesse momento da sua vida? Realmente é um desafio, até porque eu nunca participei de política, nunca me candidatei a nenhum cargo eletivo,
mas diante da minha aposentadoria próxima, como delegada de polícia, e quando tão jovem já? Pois é. Não tão jovem assim, mas já jovem, completei o meu tempo. Na verdade, né, já até extrapolei meu tempo de serviço. Eu tenho 31 anos e 8 meses de contribuição, mas como funcionária pública. Mas quando houve o convite, eu sopesei, analisei e achei que era uma coisa, um momento interessante, principalmente por quê? Porque eu sempre fui muito engajada nas questões sociais. E você poder fazer política, isso revela ou emerge aí que nós vamos ter um engajamento social muito grande. A gente vai poder fazer muita coisa pelas questões sociais, pela população, de uma forma mais efetiva. Uhum. A mulher na política, como já é de conhecimento da maioria das pessoas, ela tem pouca participação, ainda hoje, apesar do avanço dela em vários setores da sociedade, em várias funções e profissões. O que se deve a isso, será? Eu acredito que essa participação ainda incipiente, pequena, por parte da mulher no cenário político, se deve à questão cultural, porque as mulheres, nós sabemos, começaram a alavancar seu status social, a questão de poucas décadas, né? Uhum. Nós tivemos, lógico, mulheres que se notabilizaram sempre, né? Mas sempre de forma individual, sempre com muito trabalho, com muito afinco, com muita luta, com muita discriminação. Enfim, a mulher começou a votar em 1934, votar e ser votada, né? Isso na época de Getúlio, né? Que fundou o PTB. E daí nós temos aí a mulher começando a impulsionar no mercado de trabalho, nas várias searas, na educação, nos postos de serviço público, nas áreas antes delegadas aos homens, né? Polícia, judiciário. Hoje temos uma campanha muito interessante do TSE que fala igualdade na política. Então temos algumas mulheres como árbitro, né, de futebol, comandante de aeronave, empresárias, enfim, policial, áreas que eram eminentemente masculinas e que as mulheres estão desbravando, mas para isso precisa realmente um trabalho permanente por parte das mulheres, da comunidade acadêmica. Nós não podemos esmorecer e não podemos, principalmente, nos colocar na posição de frágeis, né? Uhum. Essa postura fragilizada da mulher, não estou dizendo de todas, mas de muitas mulheres que ainda querem o paternalismo da sociedade, do Estado, que ainda se subjugam ao patriarcalismo, aquela coisa machista, né? Sexista. Se a mulher não tomar uma atitude firme no sentido de protagonizar sua própria história, eu sou eu, tenho os meus filhos, se não tiver a figura masculina ao meu lado, eu vou seguir adiante. É esse o contexto que a mulher deve manter adotar, consigo, né? Tá certo, é isso mesmo. E a gente vê aí muitas mulheres se destacando, tanto as poucas que ocupam cargos políticos, mas a gente vê senadoras e deputadas e tal, e a gente tem o maior orgulho nisso. As mulheres realmente têm que se colocar numa situação de candidatas e procurar ajudar a sociedade e ajudar como um todo, realmente dentro da política. Mas
Eleições esse ano, a gente vê que tem um diferencial também, né, doutora Jaqueline? Não vai ser fácil devido a essas mudanças, essas coisas todas, essas mudanças que vêm ocorrendo no país. Então, acho que a gente tem que estar bem atento para isso. Como que você viu tudo isso que vem acontecendo, as questões de corrupção aparecendo em nível nacional o tempo todo? Como que você analisa todo esse processo? Na realidade, essa situação caótica, ético-política que nós observamos, de certa forma, ao mesmo tempo que nos avilta, que nos faz repensar sobre política, também nos faz repensar no sentido de que temos que ter consciência, uma consciência maior, mais ampla, temos que nos articular, nos orientar para sabermos quem são aqueles candidatos que devem efetivamente representar o povo. Lógico que nós votamos muitas vezes acreditando nas propostas desses candidatos, mas com toda essa ação que nós observamos diante da questão do impeachment, diante da Operação Lava Jato, diante de todo esse trabalho conjunto da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, das instituições, do Judiciário Federal e de todas as instituições formais de controle, a gente vê que dá para sim, para acreditar que a justiça existe e vai ser feita. É difícil, a gente sabe que a corrupção parece endêmica, mas se todos nós nos unirmos, nos articularmos e tivermos uma atuação contundente, eficaz, cobrando das autoridades, cobrando dos órgãos responsáveis por investigação, por processo, que fiscalizem e efetivamente, se houver prova que se inicia o processo e se nesse processo ficar provado de forma robusta que houve a prática de crime, que esses criminosos sejam punidos independentemente de quem seja. Porque infelizmente o descrédito é muito nesse momento, né? Todos os dias temos novidades ruins a respeito disso, mas também não se pode colocar todo mundo na mesma cesta e falar assim, nenhum vale a pena, porque existe muita gente responsável, muita gente boa querendo ocupar os cargos e querendo realmente fazer alguma coisa pela sociedade e pelo povo brasileiro, né, doutora Jaqueline? Exatamente. A gente tem que saber identificar isso, conhecer bem os seus candidatos, conhecer a sua rotina, a sua vida, para saber de onde ele veio, o que ele fez, para realmente saber votar e saber escolher direito, né? Para não cair aí em muitas situações que é que nem você falou. Às vezes você acaba votando achando que está fazendo o correto, mas é válido realmente estar conhecendo bem os seus candidatos. Mas é isso. E eu queria perguntar uma coisa para você. Você que está da área de segurança, tal, segurança pública, justiça, como é que está Sorocaba, assim, hoje? Que análise que você faz da questão de segurança de Sorocaba, assim? Você aponta alguma coisa que você acha que... Eu acredito que segurança, assim como saúde, são duas áreas muito pantanosas, são duas áreas em que configuram o calcanhar de Aquiles de muitas administrações, desde o governo federal até o municipal. Por quê? Porque nós, principalmente na área de segurança, nós trabalhamos com o elemento humano, pessoas que vêm de uma situação familiar degenerada, nós temos a situação econômica também contribuindo, muito precária, frágil. Se bem que nada é desculpa, mas nada justifica. Exatamente. Eu ia concluir. Nada justifica. O que nós precisamos efetivamente é que as pessoas tenham certeza da punição. Daí volta até no que você falou com relação à corrupção. Se as pessoas, os criminosos, seja que criminoso for, criminoso colarinho branco, criminoso político, criminoso que praticou o pequeno furto, criminoso que estuprou, enfim, que trafica, todos têm que ter certeza da punição.
porque o que fomenta a criminalidade, o que estimula a criminalidade é a impunidade, ou a sensação de impunidade. Eis porque a sociedade tem que se cotizar, tem que se mobilizar, não pode se omitir. Sabe do cometimento de um crime, se não quer denunciar para ficar, por temer retaliação, que faça de forma sigilosa. A polícia hoje, inclusive, tem vários mecanismos que permitem isso, Polícia Militar, vários órgãos, várias secretarias têm esses telefones, diz que violência, diz que idoso, diz que violência doméstica, diz que mulher, enfim, nós temos todo esse aparato, né, que permite essas denúncias de forma anônima e também, além da comunidade se articular, cobrar sempre. É importante essa cobrança, não só da comunidade, como da mídia, não é? Porque essa cobrança faz com que a percepção da punição seja maior. Bom, se fulano cometeu um crime, isso é repercutido de alguma forma, a população ciente disso vai cobrar. Bem, houve inquérito, houve processo, houve condenação. A polícia está preparada para receber todas essas denúncias e ir atrás disso, resolver isso? Como um todo, no Brasil, o contingente de policiais ainda é deficitário. Uhum. Né? No estado de São Paulo, nós temos um contingente deficitário, até porque precisamos de mais concursos, até porque temos muitos policiais aposentando e até porque nós temos muitos policiais que estão saindo da carreira policial. De quanto em quanto tempo é feito o concurso ou não tem uma regra? Não tem uma regra, não tem uma regra. Tá. Então, hoje, a reclamação como um todo dos sindicatos, das associações de policiais, dos policiais em atividade é que precisam ser feitos outros concursos, nós precisamos renovar o contingente, até porque a Polícia Civil está velha. Né? Como nós temos poucos concursos, os policiais civis estão ficando na ativa, muitos desestimulados, muitos cansados, e essa renovação do contingente é muito importante. Para a qualidade da investigação também, né? É um estímulo para todos. Sorocaba também sofre com isso? Sofre, efetivamente sofre. Sorocaba e todos os municípios, mas isso é uma realidade nacional. Né? Nós sabemos que dentro das possibilidades, a administração se preocupa com a realidade institucional, mas nós temos que trabalhar com a realidade do que é possível se fazer. Mas se um município se colocar mais em contato com o governo estadual, com solicitações e tudo mais, ele consegue melhorar isso ou não? Segue uma regra para municípios, dependendo a quantidade de população, etc.? Como em tudo nesse mundo, existem regras, né? Uhum. Mas as regras podem ser melhoradas ou pioradas. É lógico que o chefe do executivo, tendo um perfil dinâmico, empreendedor, sendo um chefe, um prefeito, um governador, um presidente da República, que efetivamente se mobiliza, que tem boa vontade, que vai atrás daquilo que configura melhorias para aquela população, isso é de suma importância. Se o gestor, se o administrador, de que área for, ele ficar na zona confortável de não batalhar, não ir atrás, as coisas não vão cair do céu. Na sua visão, Sorocaba hoje é segura? Sorocaba, eu acredito que, considerando a população, em torno de 650, 660 mil habitantes, e as condições de segurança ofertadas pelas forças de segurança, é uma cidade relativamente tranquila. É óbvio que temos épocas em que há maior incidência de crimes contra o patrimônio. Uma realidade triste é que o tráfico de entorpecentes, o tráfico de drogas, como em todo o país, é uma situação preocupante, alarmante, cresceu muito
isso é uma realidade, porque nós temos leis mais benevolentes, mais frágeis, nós temos uma dinâmica criminosa na seara do tráfico muito especializada, muito organizada, né? Que usa menores, que usa pessoas em situação de vulnerabilidade social, e é óbvio que as forças policiais fazem o que está ao alcance delas, mas precisamos de muito mais. Nós precisamos de leis mais firmes, nós precisamos de menos benesses processuais, nós precisamos de majoração da pena, só que hoje, com essa lei, a Lei 11.343, é uma lei que eu acredito que precise ser revista. Não só a lei que trata do tráfico, como todas as situações de benesses processuais. Né? Hoje, o indivíduo se sente à vontade para cometer o crime e voltar a cometer, ou seja, a reincidir. Por isso, a absoluta necessária da sensação de punibilidade. Ele vai ser punido. Nada de essa sensação de impunidade estimula o cometimento de novos crimes. Você sabe me dizer hoje em qual região da cidade está localizada a maior incidência? Eu não sei se você tem esse dado, se bem que isso deve mudar bastante, mas assim, maior incidência de crime, até mesmo de tráfico? Acredito que seja na Zona Norte. Eu acredito que seja na Zona Norte de tráfico. Uma população gigante. Sim, furto e roubo de veículos na Zona Sul. Nós temos também furtos menores ou de furtos não qualificados, furtos simples. Na área da Zona Norte também temos furtos qualificados, mas essa análise criminal a Secretaria da Segurança faz, a priori, eu acredito que seja, e a violência doméstica como um todo, em todas as regiões, né? Em todas as camadas, como a gente já conversou agora há pouco. No fim, nós começamos a falar sobre política e caímos na questão de segurança novamente, né? Mas nós vamos encerrando por aqui, doutora Jaqueline. Eu gostaria muito de agradecer a sua entrevista. Foi, com certeza, bastante enriquecedora, esclarecedora para nós, né? As pessoas puderam te conhecer um pouquinho mais, né? Muitas pessoas que, de repente, não sabiam que você estava à frente aí da Necrim. E eu queria que você, no encerramento, aí, deixasse um recado aí para a categoria comerciária, os trabalhadores que estão nos assistindo. Bem, eu posso dizer que os comerciários representam um segmento muito importante no ciclo econômico do país, são extremamente combativos, laboram com muito afinco, é uma categoria de suma importância para o crescimento da sociedade. Ok, doutora, muito obrigada. Nós voltamos daqui a pouco. Você procura as melhores roupas com os melhores preços? Então o lugar é na Conexão Fábrica, a loja onde você encontra as últimas novidades do mundo da moda e o melhor, tudo a preço de fábrica. Na Conexão você encontra conjuntos, vestidos, camisetas, moletons, moda íntima e jeans, tudo em espaço amplo destinado para trazer conforto aos nossos clientes. Contamos também com uma equipe especializada, pronta para lhe atender, e temos uma novidade: se você quiser ter uma renda extra, pode revender nossos produtos. Então, o que está esperando? Venha nos conhecer na Rua da Penha 499, no centro de Sorocaba, ou mais informações pelo telefone 15 3233 7600. Está precisando de equipamentos de som com qualidade e ótimo preço? O nome é Vanucci Instrumentos Musicais. Com mais de 25 anos de experiência e cerca de 20 mil produtos à disposição, a Vanucci oferece toda a linha de instrumentos musicais, equipamentos e acessórios nacionais e importados, além de contar com o que há de mais moderno para sonorização de ambientes, como caixas acústicas, projetores, telões e muito mais.
Além da loja localizada no centro de Itu, a Vanucci possui uma loja online 24 horas por dia para a maior comunidade de seus clientes, com entregas para toda a região. Não perca tempo e venha a Vanucci Instrumentos Musicais, Rua Floriano Peixoto, 401, no centro de Itu. Ou, se preferir, acesse o site www.vanucci.com.br. Vanucci Instrumentos Musicais. O melhor da música você encontra aqui. O nosso Jurídico Responde de hoje traz mais uma vez o esclarecimento de um tema importante para os trabalhadores. Assista aí. Hoje iremos falar sobre o trabalho em feriados. Você trabalha em feriados? A Convenção Coletiva de Trabalho traz direitos para os empregados que trabalham em feriados, como, por exemplo, pagamento de adicional de 100% sobre as horas trabalhadas, concessão de descanso compensatório no prazo de 30 dias a partir do mês seguinte, sob pena de dobra, pagamento de vale-transporte, vale-alimentação, sendo R$ 21,00 para trabalho até 6 horas e R$ 29,00 para trabalho de 6 a 8 horas. Fique atento, nenhum empregado é obrigado a trabalhar no feriado e a recusa não poderá constituir nenhum tipo de punição. Além disso, menores de 18 anos e gestantes estão proibidos de trabalhar nos feriados, exceto se manifestarem por escrito em sentido contrário. Se a empresa que você trabalha não observa essas regras, entre em contato com o sindicato imediatamente, através do e-mail jurídico@simcomerciariosorocaba.com.br ou compareça pessoalmente na sede central ou sedes regionais do sindicato. E agora o presidente da FEComérciários, Luiz Carlos Mota, assim como acontece toda semana, vem abordando mais um tema importante e de interesse total dos trabalhadores comerciários. Veja aí. Todo o nosso elenco federativo está divulgando nosso documento unitário intitulado Comerciários Paulistas no Enfrentamento das Crises Nacionais. Essa tomada de posição reafirma que, seja qual for o governo a ser implementado no Brasil, nós defendemos a democracia, a Constituição, a CLT, o emprego e a renda dos trabalhadores. Deixamos claro que os comerciários paulistas são pela recuperação da confiança nacional e internacional do Brasil. Acesse fecomerciarios.org.br e leia nosso documento unitário na íntegra. Acompanhe agora todas as atividades do nosso sindicato com a agenda comerciária. E vem jantar por aí, se liga! Jantar estrogonofe dos comerciários, dia 8 de julho, às 19h30. Os convites das mesas já estão disponíveis para vendas aos comerciários associados e não associados. Salão de eventos do Clube da Categoria, na Rua Trinidad 302, no Jardim América. Primeiro jantar italiano dos comerciários, dia 5 de agosto, às 19h30. Os convites ainda não estão disponíveis, mas coloque na sua agenda. Salão de eventos do Clube dos Comerciários, Rua Trinidad 302, no Jardim América. E vem aí, dia 2 de setembro, às 19h30, a primeira noite do Pastel dos Comerciários no Salão de Eventos da Categoria, também na Rua Trinidad 302, no Jardim América. Em setembro, dia 30, às 19h30, terá o famoso Arroz com Frango dos Comerciários, evento já tradicional da categoria, também no Salão de Eventos do Clube, na Rua Trinidad 302, no Jardim América. Anotem na agenda e acompanhem divulgação de liberação de vendas dos convites. E para quem gosta de um bom filme em casa, ao lado da família, não pode perder esse quadro. Nós vamos dar dicas de ótimos filmes à disposição dos comerciários associados, na sede, sedes regionais e Clube dos Comerciários. Fiquem ligados e bons filmes!
Nossa primeira dica dessa semana vai para um dos grandes filmes lançados em 2015, mas que chegou às telas do cinema por aqui apenas esse ano. Trata-se de Creed, Nascido para Lutar, que podemos qualificar como o 7º filme da franquia Rocky Lutador, mas que tem uma história um pouco diferente. No filme vemos a história de Adonis Johnson, um jovem adotado que nunca conheceu seu pai famoso, Apollo Creed, que morreu nos rings antes de Adonis nascer. Para se descobrir e conhecer um pouco mais sobre seu pai, Adonis larga sua confortável vida e parte em busca de se tornar um boxeador profissional. Para isso, procura ninguém menos que o homem que derrotou o seu pai, Rocky Balboa. This picture's from the 10th round of the first fight, right? I heard about a third fight between you and Apollo, behind closed doors. Is that true? How do you know all this? I'm his son. Wear gloves for the reason why I gave time. Scared thugs going crazy in the cage box. Looking at the world through the TV, a day room, rapping over beats. What they play with the key. They made electric chairs for us down day. Last meals, no pills, then try and stay. On death row like Suge in a late pot. Maybe he could dig a tunnel by the A-block. A great fighter once said, "It ain't about how hard you can hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward." See this guy here? That's the toughest opponent you're ever going to have to face. I believe that's true in the ring, and I think that's true in life. Now show me something. Bom, pessoal, é isso. Estamos encerrando o nosso programa. Na próxima semana tem mais. Lembrando que para entrar em contato com a nossa equipe de produção, é preciso enviar e-mail para perfil@cincomerciariosorocaba.com.br. Acompanhe as atividades do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba e região pelo site e redes sociais aqui na sua tela. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.